Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Queremos lembrar que nós estamos no estudo das cartas pastorais a Timóteo e a Tito, e nessa oportunidade já estamos na lição de número 3, a igreja e o ministério. Nosso texto bíblico tem sido capítulo após capítulo. No caso, é o capítulo 3. E, conforme dissemos, leitura bíblica, 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 até 16. Não faremos esta leitura neste instante, porque estaremos fazendo a leitura bíblica durante o desenvolvimento da nossa lição, colocando como texto áureo os versos 14 e 15 do capítulo 3, que dizem desta forma para nós: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e firmeza da verdade. Portanto, esse é o nosso texto áureo. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A nossa colocação, a nossa apresentação da lição segue sempre o esboço em 3 subtítulos. No nosso caso, a lição 3, no estudo das cartas agora a Timóteo, com o título A Igreja e o Ministério. No caso mais presente, temos como primeiro subtítulo a excelência do episcopado, depois a importância do diaconato e, finalmente, a natureza divina da igreja. Um verso importante, ou os versos últimos muito importantes no destaque, que não é coisa de homens, não é instituição religiosa humana. A igreja de Deus, na verdade, é de Deus, não vem com aparência exterior, e ninguém pode dizer que está aqui ou ali, mas está no meio de nós, está na face da terra, porque Deus está ainda operando o seu ministério de redenção, salvação das almas de todos os povos. Assim colocado, consideremos nossos estudos. Temos estudado as cartas pastorais de Paulo, no caso a Timóteo e a Tito. Iniciando na primeira carta a Tito, já temos visto capítulo 1, capítulo 2, e a terceira lição, coincidentemente, trazendo o capítulo 3. E na lição de hoje, em particular, nós vamos ver Paulo preocupado com aqueles que devem ser separados ou indicados para as atividades na igreja, em particular, os presbíteros e os diáconos. E por isso essa lição, que dentro de muitas bíblias vem colocando um subtítulo no texto bíblico de os deveres dos bispos e dos diáconos. Assim, entrando na nossa lição propriamente dita, vos convido para ler comigo os versos de número 1 até o verso 7, que é o primeiro subtítulo. Subtítulo esse que diz a excelência do episcopado. Assim está escrito, assim consideremos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante,
sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Esta é a primeira colocação, nosso primeiro subtítulo, nesta lição já de número 3. Assim, consideremos dentro do nosso material de classe que nós estamos estudando a excelência do episcopado. E as primeiras palavras que nós podemos estar colocando são essas, tomando o primeiro parágrafo do nosso material de classe, lembrando, nosso material que distribuímos em classe para os alunos na Escola Bíblica Dominical. E nesse primeiro parágrafo temos: no princípio, a responsabilidade de conduzir os negócios da igreja incumbia aos apóstolos. Pouco depois, com o crescimento daquela comunidade e das suas necessidades, levou-os a escolher alguns irmãos para auxiliá-los na importante tarefa de servir às mesas. É durante a primeira viagem missionária de Paulo que vamos encontrar, pela primeira vez, a menção a irmãos escolhidos e consagrados como presbíteros das igrejas. Esses presbíteros, que em grego significa ancião, também são chamados de bispos, do grego supervisores. Nós precisamos ter esse cuidado de entender as palavras também. Portanto, o que estamos estudando é o episcopado. Sim, é o início da formação de um ministério na igreja. E o particular desses primeiros versos, nesse primeiro subtítulo, a excelência do episcopado, precisamos entender que essas palavras são comuns, são a mesma coisa de um modo geral. Ancião, presbíteros, bispos, tudo isso é a mesma coisa. Ainda que, mas não existe uma diferença declarada nas Sagradas Escrituras, de que ancião dá a ideia de alguém mais experiente, e os outros supervisores, que também naturalmente devem ter alguma experiência, mas aptos também na palavra para estarem ajudando os fiéis no caminho que deve seguir dentro do Evangelho de Cristo Jesus. O que acontece hoje é que muitos tomam as palavras como se fossem diferentes e um escalonamento de posição hierárquica, onde há uma falha dentro do entendimento da formação dos obreiros ou o corpo de auxílio e condução da igreja. Não existe em momento nenhum uma hierarquia. Deus nunca aceitou. Jesus falou com os seus discípulos: quem quiser ser maior, que seja aquele que sirva ao menor. Portanto, entendamos isto. Não existe uma hierarquia de bispo, pastor, ancião, presbítero. As pessoas brincam com as palavras como se fosse algo diferente, e em base é a mesma coisa. São anciãos, supervisores, assistentes, condutores do povo, como a palavra pastor também, condutor de ovelhas, chamando os fiéis de ovelhas do rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos observar dentro das Escrituras o que nós temos
falando sobre isso, em particular, Atos capítulo 4, versos 34 e 35, quando está escrito dessa forma: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, ou fazendas, ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Cito esse texto de Atos, capítulo 4, versos 34 e 35, para observar que a igreja era pronta a fornecer recursos para a assistência dos que fossem necessitados. Casas eram vendidas, imóveis eram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos, mostrando assim que quem conduzia, quem liderava, quem administrava tudo, eram os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Isso lá no princípio, até chegar o tempo em que foi necessário chamar outros para serem pastores, anciãos, bispos, presbíteros, tudo isso significando em base a mesma coisa. Já lembremos de Atos capítulo 6, é importante esse texto, porque vai nos falar sobre esse particular, da existência sim, de um tempo em que isso foi necessário, começando na separação dos diáconos, mas nosso estudo primário é presbíteros. Mas vejamos, diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Observem, então, estamos falando inicialmente do presbitério, separação de presbíteros, que no caso inicial não houve isto, porque os próprios apóstolos é que conduziam a igreja, mas dentro desta tarefa mais importante, sim, a palavra, cuidado com a palavra, estudar a palavra, orar a Deus. Esses 2 pontos básicos, oração e estudo da palavra, e naturalmente oração e ensino da mesma palavra. E os diáconos viriam depois, justamente para dar liberdade aos que estavam na supervisão, os anciãos, os presbíteros, os apóstolos, poderem se dedicar à parte do trabalho na casa de Deus que lhes era afeto. Mas continuemos um pouco mais, considerando ainda em Atos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, quando sim, Atos 14, verso 23, quando se nos apresenta a primeira vez citada de uma separação de obreiros. Está escrito assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então aí está Paulo, mesmo na sua primeira viagem missionária, tendo passado por Creta, depois indo para o continente, sim, o continente asiático, pregando em várias cidades como Listra, Icônio, lugares onde foi sempre atordoado por prisões, açoites, apedrejamento, e muitos aceitando a fé, houve necessidade de constituir alguém para estar naquela supervisão das igrejas que estavam sendo formadas. É a primeira vez que temos Paulo fazendo isso. Porque observe bem que na nossa narrativa bíblica, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, praticamente a partir do capítulo 10, 11,
ou mais precisamente 13, vai estar simplesmente conduzindo-se na narrativa ou registrando aquilo de que tinha um testemunho de Paulo nos seus trabalhos. Naturalmente, lá com os outros apóstolos, como Pedro, que tinha ido para a Babilônia. Pedro foi para a Babilônia, naturalmente com o crescimento da fé, crescimento do número dos discípulos, dos fiéis, houve necessidade também de formar pessoas que estivessem na supervisão. E lógico, com o tempo, um apóstolo após outro foi sendo recolhido desta vida, muitos deles martirizados, e alguém precisava continuar a obra de Deus. Mas falando ainda dos presbíteros, nós temos a palavra de Pedro na primeira carta, sim, no capítulo 5, quando ali temos Pedro, que é apóstolo, ele se dizendo ser presbítero. Na verdade, sim, era apóstolo, era ancião, era supervisor, era pastor, era bispo das igrejas. E ele coloca assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer, Pedro ainda diz, o sumo pastor, falando de Jesus, quando ele voltar, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Assim, continua a nossa lição e passemos para um parágrafo segundo dentro do nosso material de classe, quando Paulo confirma a veracidade do dito de que a obra do presbitério ou episcopado, como aqui é chamada, era uma excelente obra. Certamente ele tem em vista a grande honra e o privilégio incomparável de servir a Igreja de Cristo, mas também a tremenda responsabilidade. Façamos uma pausa nessa leitura e lembremos que já Salomão, no tempo que foi constituído o rei do povo de Israel, ele teve a preocupação de como liderar, governar um povo que não era um povo comum, era um povo de Deus. Foi quando ele pediu sabedoria para governar aquele povo, e o resultado, observe. E no caso, Paulo está chamando a atenção, que é uma obra grande, é a igreja de Deus, é muito mais do que o Israel, que era na verdade um povo, figura do povo de Deus, que agora são aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que não são chamados israelitas, mas é o verdadeiro Israel de Deus, porque não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Não é segundo a letra, mas segundo, sim, a promessa de Deus por Cristo Jesus, figurado no passado, sim, em Isaac, filho de Abraão. Mas continuemos também este assunto. Convém, portanto, que o aspirante à excelência do ministério, ou que já esteja nele, se faça digno desta obra, através de um caráter ou conduta igualmente excelente, não apenas por palavra, mas por obra e testemunho, animando os fracos e corroborando os que estão firmes na fé. Portanto, a excelência do episcopado, sim, está demonstrado no fato de tratar não coisa de homens, mas em coisa de Deus, obra de Deus, povo de Deus, projeto de Deus, que é uma obra para toda a eternidade. Assim, consideremos ainda a palavra que está em Hebreus capítulo 13, verso 7, quando o escritor
desta carta diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui realçando não somente aquele que se coloca como obreiro, como, vamos dizer assim, alguém do ministério, um presbítero, bispo, pastor, ancião, mas aquele que de fato é, na sua forma de viver, no testemunho de vida. Sim, aí está, não é palavras, é vida realmente no Evangelho. Já daqui a pouco, no capítulo 4 dessa mesma carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver no verso 12, ainda alguém dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Tem cuidado, diz o verso 16, de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É Paulo falando para Timóteo no mesmo alerta, na mesma preocupação, ter cuidado da obra de Deus, não ter isso como desprezo nem coisa pequena, mas a coisa excelente, e fazendo o que tem que fazer, certamente será salvo ele, o pregador, o ensinador, o condutor das ovelhas, como também as próprias ovelhas, os fiéis que são assim orientados no caminho verdadeiro do Evangelho de Cristo Jesus. Continuando, passando já por um terceiro subtítulo, ou um terceiro parágrafo dessa nossa lição, no subtítulo A Excelência do Episcopado. Aí vamos ver, e retorno à própria lição, quando nós temos em Timóteo capítulo 3, e te chamo para estar conosco ali, as colocações aqui feitas por Paulo como restrições, ou aquilo que tem que ser preenchido, ou que aquilo que é próprio dos que querem ser separados, ou dos que vão ser separados para o presbitério, para o episcopado. Observem bem, começa no verso 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Só essa palavra aqui é de um grande peso. Irrepreensível. Um Daniel na vida? Sim. Um Jó, de quem Deus deu testemunho? Então a palavra irrepreensível aqui já é uma exigência, uma qualificação que deve ter o obreiro por demais forte. Mas continua: marido de uma mulher. Não é propriamente que seja casado, porque Paulo não era casado, Barnabé não era casado. Entendamos isso, ainda que outros eram casados, como Tiago, como Pedro, que são citados nas Sagradas Escrituras. Mas consideremos, marido de uma mulher, já é o princípio bíblico de um casamento, de um homem e uma mulher, formação de filhos, a família ali colocada, homem, mulher, pais, e os filhos que são gerados desse casamento. Desde o princípio, Deus fez Eva para Adão, ou seja, um par para estarem vivendo todo o tempo da sua existência. Um parte do outro, como disse Adão no princípio: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí está a identidade, a unidade de marido e mulher, princípio básico que infelizmente na atualidade isso tem sido esquecido, tem sido desprezado. Mas cuidado, irmão, cuidado, irmã, porque diante de Deus nada mudou. As facilidades que hoje estão trazendo para a vida mundana, falando da liberdade para separação, para divórcio e o segunda união, não se confunda, não se deixa levar por isso, porque Jesus falou bem claro em Lucas capítulo 16, não caiu e nem cai, nem um tio das palavras de Deus. Aquele que se separa para casar com outra,
o outro adultera. E aquele que se une com o que foi separado, adultera também. Então, diante de Deus, permanece. E a condição para o obreiro, hoje está difícil de vermos isso na sua plenitude, é marido de uma mulher. Continua, vigilante, que mais? Sóbrio, que mais? Honesto, que mais? Hospitaleiro, que mais? Apto para ensinar. Ah, meu Deus! Muitos querem ser obreiros, querem ser presbíteros, querem ser pastores, mas não se dedicam ao estudo da palavra de Deus, que primeiramente não deve ser para ensinar. O estudo da palavra de Deus tem que ser primeiro para si, para aprender, para andar no caminho do Senhor e depois ensinar outros. Lembremos de Esdras, que está escrito naquele livro, bem claro, quando Esdras propôs no seu coração estudar a palavra de Deus para a cumprir e depois ensinar a outros. Vemos muita gente estudando a Bíblia, com muita dedicação, mas infelizmente é para pregar, é para estar falando aos outros. Mas sejamos Esdras. Esdras, sim, dava a palavra de Deus para a cumprir e depois ensinar. Aí, muitos estudando para poder falar, não é assim. É bem-aventurado aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus, donde aí também poderão ensinar, porque não será somente pelas suas palavras ditas, será pela sua própria vida, exemplo, modelo, sim, luz que clareia em lugar escuro e sal para tempero onde ele estiver. Continua no verso 3, não dado a vinho, não dado alguma coisa que tira a pessoa do seu juízo, da sua concentração, sim, da sua moderação, do seu equilíbrio no agir e no falar. Não espancador, nada de violência, não cobiçoso de torpe ganância, não façam da obra de Deus meio de ganhar recursos financeiros. Digno é o obreiro do seu salário, mas antes do salário tem que ser obreiro, para depois receber o salário. E muitos estão nisso ou não estão na forma contrária, querem ser para ter direitos, mas não cumprem a sua obrigação, não se dedicam à palavra e nem à oração. É torpe ganância, para Deus não serve. Mas moderado, não contencioso, não avarento, olha quantas condições, meu Deus. Mas também a excelência da obra diante de Deus é muito grande. Verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma realidade. Se não tem forma de vida adequada na própria família, no seu próprio lar, como seria então para estar supervisionando ou trazendo direção, conselho para outros que não são sua família? Primeiro, os de perto. Sim. Continua a palavra no verso 6, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, tem gente que é nova, não tem experiência, não tem estrutura, e quando se coloca num cargo de supervisão, pastor, bispo, presbítero, ou qualquer outra forma que se tenha a dizer, e se engrandece achando que é o tal, e nisso está em soberba, a ruína já é certa. Lembremos que esse foi o motivo da queda de Satanás, sendo a mais alta palmeira no Líbano, forma figurada de falar, alguém excelente, em alta posição, achou-se tão cheio de poder e de glória, que disse, eu serei igual ao Altíssimo, presumindo que era dele o que possuía, quando na verdade Deus chama e capacita. A capacidade vem de Deus e alguns acham que são dele mesmo,
e se gloriam nisso, colocando os outros em situação inferior, não entendendo que na verdade eles são servos daqueles para quem eles têm que atender. Deus chamou-os para uma posição honrosa, mas para servir outros, e eles acham que estão ali para serem homenageados. É queda certa. E depois o verso 7, que nós estamos refazendo a leitura, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, o que é na igreja, é em casa, é no trabalho, é onde estiver passando ou venha estar presente. É o mesmo. E não na igreja falando do evangelho, como um santo homem de Deus, mas fora dali não é mais. Não, a vida toda tem que ser consagrada a Deus. Na igreja, no lar, no trabalho, na escola, etc. Por todo lugar. Portanto, essas considerações que estamos trazendo falam isto, dessas realidades que nós precisamos ter conosco. Continuando um pouco mais, a importância do diaconato. Agora sim, tendo falado anteriormente sobre as condições para o episcopado, as condições para ser pastor, para ser presbítero, sim, agora vem outra parte que Paulo estava trazendo a Timóteo, para que tivesse esse cuidado, estivesse supervisionando essa chamada, essa separação de obreiros. E agora são os versos de número 8 até o verso 13 da nossa lição. Te convido para ler comigo. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, aguardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Este é o novo texto, no novo subtítulo da nossa lição, a Igreja e o Ministério. E os versos que lemos são do verso 8 até o verso 13. Assim, voltando ao nosso material de classe, queremos lembrar que temos conosco, neste assunto, subtítulo 2, a importância do diaconato, essas considerações. Primeiro parágrafo do nosso material de classe. É certo que os 7 varões escolhidos pelos apóstolos para servir as mesas, o que já lemos em Atos capítulo 6, primeiros versos, foram os primeiros diáconos da igreja. Diácono significa servidor. Diáconos, servidores. O cuidado com os órfãos, viúvas e demais necessitados no meio do povo de Deus sempre foi considerado um importante negócio, testemunho de que somos discípulos de Cristo, amando uns aos outros, não só por palavra, mas por obra. A importância desse serviço tornou conveniente a instituição de diáconos, homens de caráter irrepreensível e verdadeira piedade, que possam cuidar desta obra de natureza igualmente espiritual. Paremos, voltemos, consideremos como foram separados os diáconos, como começou este assunto do diaconato. Voltando lá em Atos dos Apóstolos, sim, no capítulo 6, vamos observar bem o que temos aqui escrito.
O que houve é que o Evangelho de Cristo Jesus foi primeiro aos israelitas. Sim, era necessário pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria, depois aos confins da terra. E houve um cuidado no princípio de se pregar primeiramente aos israelitas, até que Deus despertou-os que a salvação não era só para os filhos de Abraão, não. Era para toda a humanidade. Aí partiu-se para os gentios. E com isso muitos de fora, ou seja, fora de Israel, não da nação israelita, vieram para a fé em Cristo Jesus. E na hora de se reunirem, lembre-se que antigamente havia uma liberdade, uma comunhão maior, porque se reuniam normalmente para partirem juntos o pão, assim como perseveravam também na oração e na meditação da palavra. Sim, mas vamos falar, partiu o pão. E houve uma questãozinha, o que diz aqui mesmo, verso 1 do capítulo 6, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu prefiro ser advogado de defesa. Não quero dizer que eles tivessem acepção de pessoas, ou seja, cuidavam das viúvas israelitas e desprezavam as viúvas de outros povos, ou no dito genérico, gregos. Não creio que era isso, ainda mais naquele ambiente de amor, de fervor a Deus. O que poderia haver, que normalmente acontece, que nós precisamos compreender, relevar, é que muitas vezes alguns são chegados e outros não são tão chegados. Uns são bem conhecidos, outros não bem conhecidos, ainda que há uma falha nisso. Mas vão entender, os que estavam ali trabalhando, aconteceu de se conheciam bem alguém, lembrava, onde está fulano, onde está fulana, onde está aquela viúva, onde está aquele órfão, que conheciam e corriam para assistir. Mas havia outros, não assim tão diretamente ligados, que precisavam ser assistidos também, e houve esse lapso. Aí trouxe, sim, este questionamento, esta murmuração. E as nossas viúvas estão deixando de lado? Aí pronto, aí Pedro é que vai considerar, pronto, está havendo uma falha na distribuição do alimento, no socorro aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. Está havendo uma falha. Agora o que a gente vai fazer? Sair daqui e ir distribuir o alimento nas mesas? Não é certo. A gente tem que se dedicar à oração, tem que se dedicar à palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar homens, diáconos, essa palavra aqui não é usada, mas o sentido é esse, servidores que vão distribuir o alimento nas mesas, procurando não esquecer de ninguém, lembrando dos conhecidos e tratando de ver quem ainda não é conhecido e assistir a todos. Então observem bem, aqueles que nos ouvem, que havia somente duas colocações, duas tarefas. A tarefa, primeiro, daqueles que tinham que se dedicar à palavra e à oração, presbíteros, pastores, anciãos, bispos, e tudo isso significando a mesma coisa. Na área mais espiritual, palavra e oração, mas também tinha coisas materiais, servir as mesas, vamos dizer aí. Precisava de gente para servir as mesas. Quem deve fazer isso? Então vamos separar outros para fazer esta parte. Então, na verdade, o ministério, como nós poderíamos dizer, tinha dois pontos, dois tipos de tarefas: a material e a espiritual diretamente. A material, por ser um cuidado com os irmãos, demonstrar amor, cuidado, atenção para com os irmãos, tem a sua importância, ainda que material, tem a sua importância no nível espiritual, mas é um trabalho à parte. E é tão importante que tem tantas exigências, conforme nós vimos, muitas exigências, mas vamos entender, haveria então os que tratam da igreja, apoiam como servidores na parte
material, assistência, vamos dizer assim, aos necessitados, um ponto importante, e os que dedicam-se à oração e à palavra. É isso que tinha que existir. Mas hoje nós vemos o pessoal escalonando como numa cadeia hierárquica. Aí tem cooperador, aí tem diácono, aí tem presbítero, aí tem pastor, pastor regional, pastor setorial, pastor não sei o que mais, e chega ao pastor presidente, e o pessoal não satisfeito criou bispo e mais outras coisas mais, como se fosse uma hierarquia. Não é. Aí a falha de entendimento. É os que se dedicam na obra de Deus, assistindo materialmente à igreja, é importante, é o amor aos irmãos, é o cuidado com os necessitados, é a fraternidade entre irmãos, e o outro diretamente nas coisas de Deus, como antigamente havia, também em Israel, ou seja, os que ministravam no santuário e os que apoiavam. A família de Arão, os homens chamados para o ministério do santuário, coloco desta forma. Mas tinham os levitas, que estavam apoiando a esses, fazendo a parte material. Aí, no deserto, era eles que transportavam os utensílios do santuário. Os móveis, como a arca, também o altar do incenso, o altar do holocausto, castiçal, eram sacerdotes que levavam. Mas depois a madeira, as cortinas, os materiais diversos da construção do santuário propriamente dito, eram os levitas que transportavam. Eles cuidavam da parte diretamente ligada a Deus e os demais apoios eram dos levitas. Ou seja, duas funções diretamente na ministração das coisas de Deus e a outra de apoio. Era assim que era antigamente. E depois, quando o santuário não era mais transportado, com o santuário colocado definitivamente em Jerusalém e depois no templo que Salomão construiu, aí os levitas passaram a ser cantores, músicos e guardas do santuário. Estavam apoiando a obra, mas quem ministrava era os sacerdotes, família de Arão. Portanto, duas áreas existiam para trabalhar e hoje estão confundindo e colocando como se fosse uma escadaria, uma linha ascendente de hierarquia, onde há uma falha na compreensão e depois na execução e o se candidatar a uma coisa e outra. E muitos querem ser cooperador, para depois ser chamado para diácono, para depois ser presbítero, e como se fosse uma linha só. São duas linhas, ainda que as exigências são grandes, para uma parte material e uma parte espiritual. Precisamos compreender isso, que aqui em Atos 6 mostra para nós. A chamada dos servidores é para servir às mesas, um trabalho material, mas importantíssimo porque era a fraternidade. Era o exercício do amor de uns para com os outros. Atentando ainda para registros nas Sagradas Escrituras, vamos ver em Gálatas capítulo 2, o verso 10, quando diz assim, Paulo testificando de uma ordem que recebeu, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, numa reunião de apóstolos, Paulo com Barnabé presentes e dando relatório aos apóstolos de como estava a sua ministração entre os gentios. Sim, os apóstolos deram as mãos a Paulo e Barnabé e disseram, isso mesmo, continua pregando para os gentios e nós iremos aos israelitas, somente não se esqueçam dos pobres, ou seja, de assistir os necessitados. Foi que Paulo depois, em obediência, e dá testemunho e orienta. Vamos cuidar desta parte também, que é a atenção para necessitados no meio da igreja, em particular órfãos e viúvas, estrangeiros, etc. E dentro da palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 17, diz bem claro para nós
Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? E o verso 18 coloca: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, é importante essa área de servir materialmente os irmãos, dar atenção a eles. Já em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 1, está escrito também: irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. E no verso 3, está escrito: porque deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, sim, é que houve sim uma necessidade na Judéia. A perseguição, irmãos, em Jerusalém, por toda a Judéia, era tremenda. Os romanos perseguindo, os religiosos, sim, sacerdotes, principais do povo, escribas, fariseus, saduceus, perseguindo os cristãos. E houve miséria no meio do povo de Deus na Judéia. Mas aí o mundo, sim, tanto a Ásia, como também a Caia, Macedônia, todos ficaram preocupados em socorrer estes irmãos. E eles voluntariamente, Macedônia, sim, pedindo a Paulo, dá-nos a oportunidade de ajudar também a esses irmãos na Judéia. Aí temos os gentios, agora, querendo mandar bens, recursos financeiros, o que fosse necessário, para ser distribuído entre os irmãos na Judéia. Sim, é justamente a parte dos diáconos, a parte material com que se deve ter. E se formos considerar, é para todos nós. Não posso dizer que há pretexto de estar na oração e também na palavra que eu não possa socorrer alguém necessitado. Tendo eu, por que não vou também auxiliar nisso? Havendo a possibilidade, sim, mas não posso me deter nisso vamos dizer assim, em diminuição do meu tempo de oração, minha dedicação à oração e à palavra. Portanto, precisamos entender bem isso. Mas continuando dentro das Sagradas Escrituras e no nosso texto, estamos agora no segundo subtítulo, a importância do diaconato, e agora também no segundo parágrafo. E diz para nós assim: as qualidades que o apóstolo define para os candidatos ao diaconato são mais ou menos parecidas com as dos presbíteros, e as que especifica no caso daqueles, ou que traz mais alguma consideração, são igualmente desejáveis para os aspirantes ao episcopado, como guardar o ministério da fé em uma consciência pura, serem primeiramente provados, ou seja, examinados, para ver se a sua conduta e caráter realmente correspondem ao modelo apostólico. Então, o que estamos vendo? Voltemos à nossa lição em Timóteo, primeira carta, capítulo 3, nessas condições colocadas para vermos a respeito do que é agora colocado como condição para o diaconato, para o serviço material, servir as mesas, para ser servidor da igreja nesta área. Repito, não é estar envolvido com coisas materiais, é estar envolvido com os irmãos, imaterialmente dando provisões, ou distribuindo ou assistindo os irmãos nas suas necessidades materiais. Mas a palavra diz para nós bem claro, verso 8 em diante do texto que temos para estudo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Esse é o verso 8. Vou colocar aqui aspecto de não dados a muito vinho, que alguém pode estranhar. No tempo passado, o tomar o vinho era o líquido normal, assim como para nós pode ser café, café com leite. Para eles era o vinho, a bebida natural deles.
Mas aqui diz, então, não serem dados a muito vinho, ou seja, é normal beber vinho, mas cuidado para não exceder. Por isso mesmo que temos depois o testemunho de muitos que aconselhavam que não se bebesse vinho, porque alguns não sabem o seu limite. E temos muitos exemplos de pessoas que não tomavam nada, não porque era proibido, é por não ter algum deslize, de uma forma talvez não percebida, vir a exceder. E aí, embriagado, não se pode fazer a obra de Deus nem falar de forma coerente. E se voltar ao Antigo Testamento, a ordem era essa: aquele que estiver na ministração não pode estar com vinho, não pode estar bebendo vinho. Perdoe dizer assim, mas eu estou falando com palavras simples para nós entendermos bem claro. Era comum se beber vinho entre os israelitas, mas no sacerdócio era proibido quando ministravam. Ou seja, alguém está escalado para a ministração, tinha que ter o seu tempo de isolamento, de jejum do vinho, para que na hora que fosse fazer o ritual, não se embaraçasse com o ritual ou com as palavras de forma nenhuma. Então era proibido tomar vinho. Então isso é normal. E muitos, em cuidado, como os recabitas, ainda no Antigo Testamento, já tomaram propósito. Se há o perigo de eu tomar vinho e fazer alguma coisa errada ou falar algo impróprio, então não tomo vinho. Aí houve a linha dos recabitas que de forma nenhuma bebiam vinho. Era normal, era comum, era como café com leite. Só que o café com leite não embriagam. Mas o vinho em excesso, sim, deixa a pessoa alterada. Então houve esse jejum. Por isso esse dado aqui, não dados a muito vinho. Mas quem é esse que tem esse cuidado? Por isso alguns, disse eu, já se colocavam em um jejum constante e eterno sobre o vinho. Verso 9: guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Consciência pura, sim, não com malícia nem segundas intenções, sim, agindo por fé. E a fé é importante, de que cuidar dos irmãos era a ordem de Deus, amar o próximo como a si mesmo. 9. Já temos lido, guardado o ministério da fé em uma pura consciência. E sequência o 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Tempo de experiência, de conhecimento, de provação do candidato. Não pode ser precipitadamente, de forma nenhuma. E quantas vezes nós vemos pessoas trocando de igreja porque tem promessa de, chegando lá, ter um avanço na escala hierárquica. Perigoso. Ou seja, negociando os dons e as tarefas na obra de Deus desta forma. Não é correto isso. Portanto, considerem. É preciso tempo de conhecimento, provação para ver a fidelidade da pessoa e se de fato anda na fé e nas demais exigências. 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Eu vou pular isso aqui e volto daqui a pouco. Pode ser assim? Vamos para o verso 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Outra vez, nada de ter alguém que tem uma esposa da qual já se afastou e está numa segunda. Não. Um marido com uma mulher. Portanto, nada de divórcio, nem segundo e terceiros casamentos. É o princípio bíblico, que hoje está alterado, mas no juízo vai ser requerido isto: marido de uma mulher. Continuando ainda, os diáconos, no verso 13, que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É um trabalho material, mas é de amor ao irmão. E nisso mesmo serão bem quistos e serão galardoados como algo importantíssimo, tal qual a fidelidade à palavra e o também estar em oração. Então as condições para o diácono são isso. Agora aqui temos o verso 12, agora retorno, verso 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então as mulheres podiam ser diaconisas?
Tudo indica que sim, porque no texto que fala do diaconato, colocando as condições para os homens, colocou as condições para as mulheres também. Então elas também poderiam ser candidatas ao diaconato. Agora paremos e lembremos que Paulo fala, e já temos falado sobre isso em lição anterior, que ele diz que não cabe à mulher ensinar, não cabe à mulher estar falando na igreja. Isso tem que ser tratado numa ordem, segundo as Sagradas Escrituras. Voltando ao passado, quem ministrava diante de Deus eram só os homens, não eram as mulheres. Mas aqui temos o detalhe, que o diaconato era o serviço material na casa do Senhor, e as mulheres podem fazer isso. Agora, não lhes é dado pela palavra, pelo apóstolo Paulo, que elas falem na igreja, que ensinem na igreja. Estamos no tempo mudado, não vou entrar em disputa sobre isso, mas entendam que para o trabalho material, homens, mulheres em condições exigidas. E aqui no verso 11, da mesma sorte, as mulheres, para serem diaconisa, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Fiéis em tudo, fiéis também em casa. Ou seja, no respeito e também a submissão adequada, certa na palavra de Deus, segundo Deus, aos seus maridos. O que já falamos anteriormente em outra lição. Mas agora colocaram os trabalhadores da igreja numa linha de hierarquia, aí complicou. Faltou o conhecimento básico da função, temos a disputa e as situações hoje criadas. Mas para o trabalho material, homens e mulheres. Para o trabalho espiritual, cabe aos homens. Se hoje está tudo mudado, no dia do juízo nós vamos ver como é que vai ser isso. E muitas vezes mulheres são chamadas, não sou contra isso, por causa da fraqueza dos homens. Aí os homens terão que prestar conta diante de Deus por não tomarem a sua posição. Por isso tivemos no passado Débora, um caso de uma mulher juíza. Mas se olhar o quadro em torno dela, não havia homem que assumisse. Que vergonha para nós, homens, que deveríamos estar à frente das nossas famílias, esposas e filhos, na obra de Deus, como era no passado. Quem ia para a igreja não era mulher, nem velhos. Quem ia para a igreja eram os homens. Os primeiros chamados para ser a semelhança de Deus e estarem junto a Ele, é que estavam na ministração. Sacerdotes, estavam lá ministrando. Onde estava a sua família? Filhos e esposas. Filhos e menores em casa, esposas em casa. Podiam ir para o culto? Sim, podiam, mas não ministravam, ficavam como o povo do lado de fora. Atentem a isso. Portanto, não compreendendo o diaconato nem o presbitério, cria-se uma confusão, porque de um erro vem outros erros. Um abismo chama outro abismo, uma noite anuncia outra noite. Voltemos ao princípio. Aí sim fica fácil de colocar as coisas no trilho e haverá mais facilidade de serviço e atendimento da obra de Deus. Mas continuemos nesta consideração. Repassei o capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. E lembremos que temos colocado, reforçando as exigências para se cumprir ou estarem aptos para a função do diaconato. Serem servidores na casa de Deus, servidores nas mesas, atendimento material, importantíssimo, repito, porque é amor aos irmãos, amor ao próximo. Continuando, passando agora para o terceiro subtítulo, a natureza divina da igreja. Se Paulo estava instruindo, chamando a atenção de Timóteo, dando regras, normas, cuidados a serem tomados, agora ele destaca. O que é a igreja? É uma instituição religiosa com CPF ou CNPJ e que é registrado com estatuto negativo. Por isso que muitos vão se confundir no dia do juízo, porque estão seguindo igrejas, instituições humanas e não estão seguindo a igreja do Deus vivo, que não vem com aparência exterior e nem está registrada nesse cartório nem aquele,
Não tem estatuto ou aquele estatuto que pertence a tal pastor ou outro pastor ou outra linha. Não. A igreja do Deus vivo é espiritual, não vem com aparência exterior, não é humana. E assim, leio os versos 14, 15 e 16 que encerram esse texto para nós colocado. 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido por todo o mundo e recebido acima na glória. Esta é a igreja e a obra de Deus no meio nosso, na terra, pelo seu povo, chamado igreja. Igreja na palavra, não é igreja no entendimento popular ou humano ou segundo o ver dos homens. Assim colocado, avancemos nesse terceiro subtítulo, a natureza divina da igreja. Queremos estar lembrando, estamos também seguindo o nosso material de classe no seu primeiro parágrafo. Sim, nesse subtítulo terceiro, a natureza divina da igreja. Embora pretendesse encontrar novamente Timóteo, quando poderia instruí-lo pessoalmente, o apóstolo escreve sabendo que seu jovem discípulo, Timóteo, não poderia ficar à mercê da sua ausência para cumprir sua missão. Ele considera que Timóteo precisa cuidar dos negócios da igreja, porque eles dizem respeito à casa de Deus. Paulo entendeu, se for esperar que eu vá para Timóteo ser instruído como deve fazer, um tempo é perdido. E será que Paulo pôde de fato encontrar Timóteo? Então foi muito útil ele escrever logo. Para assistir a igreja, faça isso, aquilo, aquele outro. E nesse capítulo, a igreja e o ministério, ou seja, a separação de diáconos e de presbíteros. Então, ele escreveu nesse cuidado, mas dizendo a Timóteo, estou te escrevendo para você entender que o assunto é sério, porque trata-se, sim, da igreja de Deus, casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Aí observe, a igreja prédio, a igreja instituição humana não é alicerce, não é base das coisas de Deus. Nunca o material é base do espiritual. Portanto, compreendamos estas coisas. E repito o verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Palavra forte. Coluna e firmeza da verdade. E aí, casa de Deus não é prédio. Temos que entender isso. A comunidade, ou cada um de nós, somos casa de Deus, templo do seu Espírito. A linguagem é outra, é muito mais sublime, gloriosa, quando o homem é receptáculo, guarda do Espírito de Deus, a porção que nos é dada. Precisamos entender estas coisas. Não é a igreja, o prédio, nem uma instituição, ainda que de homens. São aqueles que estão ligados com Deus, sendo membros do corpo, do organismo vivo e espiritual que é Cristo Jesus. Assim, lembremos lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, que Paulo bate nessa tecla defendendo o seu ministério. Verso 1 e verso seguinte até o 4. 1 Coríntios, vou estar lendo na própria Bíblia, fica muito mais fácil para nós, você pode acompanhar. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Como é que Paulo se considera? E quer que os homens o considerem e considerem os que são cristãos de fato, ou seja, ministros de Cristo,
dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É a colocação dele para o próprio Timóteo. Ele fiel, ensinando fielmente para que outros sejam fiéis e venham a ser salvos. Continua ainda, verso 3: todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Verso 4: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aí a chamada de atenção que nós vamos dar conta do nosso serviço na casa de Deus, no meio do povo de Deus, não é um homem, mas é a Deus, diretamente. Cada um dará conta de si. Naquele dia, sim, todos comparecerão diante do trono de Deus, e aí haverá o juízo. Ou em Apocalipse capítulo 20, quando se coloca o mar deu os mortos que nele havia, a sepultura deram os mortos que neles havia, e todos foram julgados segundo aquilo que está registrado, sim, nos livros de Deus. Então é algo muito sério para o que devemos dar uma atenção toda especial. Ou observando Mateus capítulo 24, sim, Jesus falando sobre isso mesmo, o trabalho na casa de Deus, como presbítero, como diácono, servidor, ou aquele que deve ministrar a palavra, e para isso tem que se deter no estudo e na oração, ele colocou para nós desta forma. Verso 45, Mateus 24, verso 45 e versos à frente. Está escrito assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É o juízo de Deus para aqueles que fazem a obra de Deus, servindo materialmente ou na palavra e na oração. Por isso, quando diz aqui na Escritura que Deus constituiu para dar o sustento a seu tempo, não é só o sustento material, que os diáconos aqui foram separados, citação de Atos capítulo 6, mas também os que têm que ministrar e alimentar o povo com a palavra de Deus, o pão que vem dos céus. Aí está a seriedade. Um e o outro serão julgados naquele dia. Portanto, não vamos ser relaxados, não vamos ser negligentes, antes ao contrário, diligentes e fazendo com ânimo, com fé, porque há recompensa. É um mandamento, mas façamos de bom ânimo. E isso será mais prazeroso e agradável aos olhos de Deus, e haverá, sim, uma grande recompensa. Assim colocado, passando ainda a nesse terceiro subtítulo, a natureza divina da igreja, num segundo parágrafo do nosso material de classe, podemos estar considerando ainda que, além disso, a comparação da igreja à coluna e firmeza da verdade define seu caráter ou missão, o caráter e a missão da igreja. E isso acrescenta ainda maior gravidade e cuidado no trato de tudo que diz respeito aos seus interesses. A igreja foi confiada a verdade do Evangelho, que ela sustenta através do seu testemunho, e essa verdade não é uma simples notícia incerta, mas consiste num grandioso mistério divino, cuja revelação repercutiu por toda a criação,
movendo céus e terra. Aí é a expressão do último verso que nós temos na nossa lição em Timóteo capítulo 3. Último verso 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne é o Emanuel, Deus conosco. Assim é Cristo Jesus. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, em toda a sua vida, irrepreensível até a morte, morte vergonhosa de cruz, uma obediência e submissão a Deus total, absoluta, até a morte. Foi exigido ou colocado para Jesus esta tarefa. Muito bem, mas foi visto dos anjos. Os lugares celestiais estavam como que de olhos atentos à vida, ministério de Jesus na terra, e em particular, perdoe-me dizer isso, mas eu creio perfeitamente que todos os poderes celestiais estavam atentos ali em Jesus crucificado, o próprio Filho de Deus, unigênito de Deus, aquele que é como Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel é Deus conosco, sendo morto pela criatura. Que coisa terrível, tremenda. Pois é, mas os anjos viram tanto as potestades das trevas como a potestade ou as potestades da luz. Todo ser celestial no céu ficou vendo Cristo Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador, sendo morto pela criatura. Que coisa tremenda, que mistério. Mas ficou como testemunho. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Pelo que a morte de Jesus será algo terrível para aqueles que serão chamados como réus, e um benefício enorme para aqueles que creram e aceitaram esta fiança cumprida em Cristo Jesus, e isso da parte de Deus. É sério, porque se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador, mediador e redentor, nós estamos indo contra o plano de Deus, colocando um santo, um outro elemento de devoção, ou uma imagem, ou uma escultura como a nossa esperança de salvação. É idolatria e é rejeitar o plano de Deus. Continuando, se foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios. Sim, foi pregado aos gentios. E esta palavra do Evangelho será publicado até os confins da terra. Crido no mundo. E quantos creram? E pela fé não tiveram nenhuma oposição, nem como prejuízo serem levados à morte nas muitas perseguições que aconteceram no passado e que acontece hoje, e para o que muitos fecham os olhos. A mídia interessa alguma coisa desta situação nova que eles estão colocando, mas a verdade de injustiças pelo mundo todo em perseguição a cristãos, simplesmente por serem cristãos, eles não publicam. Mas qualquer outra coisa vergonhosa eles querem dar valor, e as minorias esquisitas que aparecem têm que ter mais valor do que a normalidade. Portanto, considerem: pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. A Cristo Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, pelo que Deus o constituiu juiz naquele grande dia. Aí vamos ter ou recompensa ou condenação. Então, esta é a grande verdade, conforme diz o capítulo que nós estamos lendo 3. E essa colocação: grande é este mistério de um Deus que dá a si mesmo em morte para poder redimir, resgatar o homem do seu mau caminho. E dando continuidade à nossa lição, quando coloca para nós, se aqui diz que é uma coisa tremenda o que é a igreja do Deus vivo, consideremos que em Hebreus, no capítulo 12, o escritor de Hebreus vai falar desta forma. Falta um pouquinho. Vocês lembram como foi Deus se apresentando ao povo de Israel no Monte Horebe, no Sinai? Tudo era como fogo, pegando fogo, trovões, relâmpagos, toque de trombetas, coisas tremendas que o povo todo estremecia,
e não só o povo, a própria terra balançava, havia tremor para todo lado. É Deus se apresentando no Monte Horebe. Todos estremeceram, mas aí a palavra no capítulo 12 de Hebreus diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, as trevas e a tempestade. Verso 19: e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Deus falando em voz humana para o homem ouvir, o povo estremecia, porque a voz de Deus é como um trovão, e pediam: não fale Deus mais conosco, ou morreremos. Verso 21, quando diz: e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. 22, mas chegaste ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aí vem a exortação final, no verso 25: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, a colocação agora é muito mais séria do que foi no passado. Homens foram fulminados, como os filhos de Arão, porque ministraram o ritual de uma forma errada, descumprindo o que Deus colocou, foram fulminados. E quantos outros exemplos temos de negligência e desrespeito diante do profeta Elias? Fogo caiu do céu uma vez, duas vezes, e cairia outras vezes mais, porque houve desrespeito. Mas aquele que temeu e pediu misericórdia, pronto, Elias atendeu. Mas agora não estamos diante de um homem, Elias, mandado por Deus, e as coisas foram tremendas no passado. Agora estamos de Cristo Jesus, unigênito de Deus, o Todo-Poderoso, colocado como Senhor e Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, é muito sério essa simplicidade de episcopado e diaconato. Levemos a sério isso, porque o juízo certamente virá de uma forma muito mais grave, forte do que nós temos acostumado até o dia de hoje. E assim, procurando encerrar nossa lição, observe, não é pequena a tarefa daqueles que são chamados a servir no ministério, muito menos dispensável, mas é uma honra que não se pode comparar a qualquer outra coisa deste mundo, ou qualquer outra tarefa neste mundo, e que por isso exige dos que a aspiram, ou dos que nela estão, presbitério ou diaconato, a mais profunda convicção e o mais forte senso de comprometimento com aquele que os chamou para esta obra. O Senhor vai chamar como aquele que distribuiu os talentos, e daremos conta: que fizeste daquilo que lhe foi dado de tarefa? E teremos que apresentar. E o Senhor já: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te constituirei sobre o muito. Que não aconteça o contrário. Servo mau e infiel, foste infiel no pouco, e tudo será tirado. Portanto, entendamos esta lição. É algo que parece fácil, simples, mas de grande seriedade. E assim, consideremos essa lição, terceira lição no nosso estudo deste trimestre, no estudo das cartas, sim, paulina ou pastorais de Paulo. Consideremos que estamos no estudo da carta primeira de Paulo a Timóteo, e no capítulo 3 e lição 3, com o esboço que já temos apresentado, e nesse textuário tão importante. Escrevo-te estas coisas
esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É assim que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Se gostou, clica aí embaixo. Clica aí embaixo no gostei. Se não gostou, clica aí embaixo no não gostei. Isso vai nos ajudar. Vai ajudar a crescer o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no vermelho, aí, ó. Se inscreva aí no nosso canal e seja um dos primeiros a receber todas as nossas publicações. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um abraço. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.